Sequência de marca plenária. Tribunal Regional Eleitoral da Paz e Magistrados. Con o desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá. Adan Cantilha Superior, logo do TREP, Cajiri, inferior janela de livros com intérprete. Ser realizada na modalidade híbrida e submeta à Imagem apreciação da Corte a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Na barra inferior, 16 e 2, 22 de 5 de 2025, 37ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE. Doutor Anselmo, está me ouvindo bem? Foco no desembargador Carmo Antônio. Excelente. Ele é negativo declarado cabelos, nós temos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados, castanhos o número 1, que é o nariz recurso enfolado, eleitoral, criminal eleitoral 0600126. Vossa Excelência mantém o julgamento dele? Mantenho sim, senhor presidente. Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa por não estar presencialmente e não estar com o vídeo, tá ligado? O meu notebook, infelizmente, apresentou problema no vídeo, aí eu ainda não consegui corrigir. E hoje eu não pude estar presente, por uma circunstância, meio que de força Está maior. bem baixo, doutor Anselmo. O senhor pode falar um pouquinho mais próximo do... Posso sim. Está melhor agora? Isso, melhorou. Tá certo. Mas, o senhor disse que vai ficar com a câmera fechada por problema aí, sem nenhum problema. Então, eu estou colocando em julgamento o número 1 da pauta, que é o recurso criminal eleitoral 0600126, de 2022, a origem é Macapá, relator é juiz Anselmo Gonçalves, o revisor juiz Carlos Fernando e recorrente é Renato dos Santos Barros, e o recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência está com a palavra. O presidente, eminentes pares, pela Procuradora Regional Eleitoral, trata-se de recurso criminal eleitoral Imagem ampla do plenário. por Renato dos Santos Juiz Anselmo Gonçalves fala, porém não aparece na tela. Juízo eleitoral da segunda zona, com sede em Macapá, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral. Na origem, o sentenciante fixou, abre aspas, a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 6 dias multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observando o disposto no artigo 60 do Código Penal, fecha aspas. No mesmo ato, houve, abro aspas, aplicação da pena pelo artigo 44 do Código Penal, o que substitui pela aplicação de uma prestação pecuniária, artigo 41, inciso 1 do CP, no valor de R$ 2.400 uma prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, artigo 46 do CP, em local a ser destinado futuramente em audiência admonitória designada para tal fim pelo prazo fixado na pena. Fecha aspas. Pelo recorrente sustentou, em síntese, preliminar de nulidade decorrente da ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio antes da confissão do réu. No mérito, a tipicidade da conduta imputada, pois foi detido com dinheiro sem que houvesse confissão material eleitoral e identificação de candidato ou de eleitores, bem como inexistência de oferta, promessa ou qualquer outra vantagem, o que implicaria Na barra de rolagem frio, recurso criminal eleitoral do número do processo 0600-126-36.2022, origem Macapá barra P, relator juiz Anselmo Gonçalves, revisor juiz Normando de Souza. Basearam-se em meras suposições, não confirmadas pelas provas constantes dos autos e, finalmente, a confissão informal prestada a policiais militares carece de idoneidade para fundamentar a condenação. Ao final, requeriu o provimento do recurso para sua absolvição, diante da insuficiência e fragilidade das provas quanto à sua incriminação, fundamentando-se no princípio do indúbio pro réu e na presunção de inocência, por se tratar de conduta atípica.
nas contrarrazões, a promotoria eleitoral perante a segunda zona, ao afirmar que, abro aspas, com base nas declarações das testemunhas e corroborado por todas as provas colhidas no procedimento investigativo e processual, é indubitável o delito praticado pelo recorrente. Fecho aspas. Pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do apelo. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, rebateu os pontos suscitados no recurso e, ao final, opinou pelo seu conhecimento e desprovimento. Os autos foram remetidos ao juiz revisor, nos termos do inciso 1º do artigo 613 do Código de Processo Penal. É o relatório. Permanece Com a mais de amplo no palavra plenário. a ilustre procuradora. Obrigada, senhor presidente. Excelentíssimos Foco na magistrados. Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Convocante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, curtos, longos, lisos, usa lã maquiagem, sobrancelha belezinha, nariz afilado, batom rosa, traz toga preta e mais de amplo do plenário. Com a palavra, o juiz Anselmo Gonçalves. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma. Vossa Excelência pode prosseguir. A parte recorrente, preliminarmente, alega nulidade por ausência de advertência Permanece mais de amplo no plenário. Com a palavra, o juiz Anselmo Gonçalves. Alega que a condenação se fundamentou principalmente em confissão informal prestada a policiais durante a abordagem, sem observância ao contraditório, à ampla defesa e ao direito ao silêncio. Sustenta que o juiz afastou a necessidade de advertência legal sob o argumento de tratar-se de prática típica do sistema jurídico norte-americano e desqualificou os fundamentos defensivos como tese isolada. Afirma que não recebeu assistência jurídica nem foi informado sobre o direito de não produzir prova contra si, sendo certo, conforme declaração do próprio policial, que tal advertência não foi prestada. No ponto, acolhe o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que conclui: o direito ao silêncio foi respeitado tanto pela autoridade policial quanto em juízo. Os questionamentos realizados pela polícia ostensiva limitaram-se à identificação de eventual ilicitude na conduta do recorrido no momento da abordagem, o que não caracteriza violação ao direito ao silêncio. Afasta, portanto, os precedentes invocados pelo recorrente e aplica a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento recente, no sentido de que a legislação processual penal não exige dos policiais, no momento da abordagem, a ciência ao abordado quanto ao direito de permanecer em silêncio. Aviso de Miranda. Tal exigência se restringe aos interrogatórios policiais e judiciais, os quais, no caso concreto, foram conduzidos conforme a norma legal. Além disso, conforme pelo próprio recorrente, pelo próprio recorrente, a condenação não se baseou exclusivamente na confissão informal, mas resultou da conjugação desta com outros elementos probatórios que, a juízo do magistrado sentenciante, demonstraram a ilicitude imputada nos autos. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada. Vou colocar em votação individualizada. Juiz Carlos Fernando. Acompanho o relator, também rejeitando a preliminar. Desembargador Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Ela disse que não ia participar hoje, exato. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, acompanho o relator. Então, rejeitar a preliminar rejeitada, de nulidade rejeitada à unanimidade. Pode prosseguir, excelência. Conforme relatado, o juízo da segunda zona eleitoral condenou o réu Renato dos Santos Barros pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral. Consta da denúncia que, em 2/10/2022, durante patrulhamento de rotina nas eleições gerais, policiais militares abordaram o denunciado, que conduzia uma motocicleta e portava uma mochila de entregas. Durante a busca pessoal, localizaram em sua posse R$ 19.700, distribuídos em envelopes com anotações de números de terceiros, supostamente destinatários dos valores. E que, diante da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao denunciado, sob suspeita de envolvimento com compra de votos, e encaminharam o dinheiro apreendido à delegacia da Polícia Federal para as providências cabíveis.
Após o recebimento da denúncia e a citação do réu, a defesa apresentou resposta à acusação. Na audiência de instrução e julgamento realizada em 6/6/2026, colheu-se o interrogatório do réu. Ouviram-se duas testemunhas, apresentaram-se as alegações finais em audiência e, na sequência, proferiu-se a sentença condenatória. No apelo, sustenta-se, em síntese, a atipicidade da conduta. Nesse contexto, há duas questões em discussão. Definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio invalida a confissão informal prestada durante a abordagem policial e estabelecer se a posse de valores em contexto eleitoral, desacompanhada da individualização de eleitores corrompidos ou de provas do especial fim de agir, é suficiente para caracterizar o crime de corrupção eleitoral. Após a análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente. Assim dispõe o tipo penal abro aspas, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Fecha aspas. É o artigo 299 do Código Eleitoral. Sobre esse crime, José Jairo Gomes ensina que tal delito abrange tanto a corrupção ativa quanto a passiva, protegendo a liberdade do eleitor de votar conforme sua consciência. Afirma também que a concessão, promessa ou solicitação de vantagens pode gerar um vínculo psicológico no eleitor, comprometendo sua autonomia no exercício do voto. De mais a mais, ressalta que a corrupção ativa não exige que o agente seja candidato ou tenha vínculo formal com a campanha, pois qualquer pessoa pode oferecer vantagem com a finalidade de influenciar o voto. Já na modalidade passiva, mesmo quem não seja eleitor, como pessoas com direitos políticos suspensos ou eleitores de outra circunscrição, pode praticar o delito, desde que prometa obter votos ou abstenções de terceiros em troca de benefício. Por fim, destaca que essas condutas, amplamente documentadas na prática, demonstram que o bem jurídico tutelado vai além da relação direta entre candidato e eleitor, alcançando qualquer tentativa de interferência na liberdade do voto por meio de vantagens indevidas. Essas anotações constam do livro Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral é formal, cuja configuração pressupõe a prática de quaisquer dos núcleos nele descritos, consistentes em dar, prometer ou solicitar vantagem, independentemente da efetiva entrega da benesse ao eleitor ou de que este aceite a oferta. O tipo exige que a promessa ou oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável, que o eleitor esteja regular ou que seja possível sua regularização no momento da consumação do crime, que o eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo e a presença do dolo específico, qual seja obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção. Esse é um precedente, o recurso especial eleitoral número 238, Mato Grosso, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 28/3/2023. No caso, a sentença afirma que, abro aspas, o acusado disse que o valor apreendido se destinaria àquelas pessoas que tinham o nome nos envelopes, que seriam fiscais de eleição, sendo que não se identificou realmente as pessoas, mas se sabe que seriam as pessoas específicas destinadas ao dinheiro, talvez não como eleitores. Fecho aspas. Essa constatação é importante. Não se identificaram os destinatários, nem se tem certeza de que ostentavam o status de eleitores, menos ainda de que estavam com inscrição regular ou que tinham domicílio eleitoral no estado do Amapá nas eleições gerais de 2022. Diante dessa constatação, o magistrado sentenciante prossegue dizendo que, abre aspas, o fato típico do artigo 299, na verdade, não induz somente a eleitor. O recebimento de vantagem seria qualquer pessoa que pudesse interferir no voto do eleitor. Fecho aspas. E, para corroborar tal afirmação, cita a doutrina especializada a lures mencionada,
no sentido de que, abro aspas, uma pessoa que os direitos políticos sejam suspensos, portanto, um não eleitor pode solicitar receber vantagem ou benefício para si e para outrem, para obter voto de terceiro ou para consegui-lo em exceção de outrem. Fecho aspas. Ocorre que, ainda que se considere que os nomes que constavam nos envelopes aludidos como fiscais fossem, na verdade, pessoas que iriam interferir no voto alheio, ainda assim a jurisprudência do TSE exige que, abro aspas, na acusação da prática de corrupção eleitoral, a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores teriam sido beneficiados ou aliciados, sem o que o direito de defesa fica comprometido. Fecho aspas. Por conseguinte, conclui-se que, independentemente de se tratar de corrupção ativa ou passiva, a caracterização do delito exige a demonstração de que a conduta, consubstanciada no pedido de voto ou de abstenção, tenha como destinatário um eleitor individualizável ou, ao menos, identificável em tese, o que não se verifica na hipótese sob exame. Ressalta-se que não há qualquer identificação precisa dos supostos fiscais mencionados, cujos depoimentos seriam relevantes para elucidar as lacunas ainda existentes na narrativa apresentada pela prova testemunhal. Esta, por sua vez, conforme já mencionado, apontou que o numerário em questão se destinaria ao pagamento de fiscais vinculados a determinado candidato, o qual igualmente poderia ter sido ouvido, ainda que apenas na condição de testemunha do juízo. Igualmente, a extração dos dados constantes no celular do recorrente teria grande relevância, pois, segundo se depreende da oitiva da testemunha de acusação, Jimmy Vitor de Araújo Pimentel, policial militar, o recorrente teria dito que o valor apreendido seria para fiscais da eleição e que, no aparelho celular, seria possível verificar o local de entrega. Todavia, conforme consta na sentença recorrida, tal item foi extraviado. O magistrado afirmou, abro aspas, o celular, com o descuido dos policiais, sumiu. Esse era um ponto importante para verificar em loco as pessoas e serem interrogadas em loco as pessoas que poderiam ser as beneficiárias. Fecho aspas. O magistrado, promotor da sentença, prossegue em sua fundamentação afirmando que, abro aspas, o certo é que não foi apenas um pacote com sacola de dinheiro, era dinheiro devidamente envelopado, fecha aspas. E, por consequência, entendeu que as circunstâncias, dinheiro envelopado, contado com previsão de entrega na véspera da eleição, indicariam destinação ilícita do numerário. Não obstante, mais uma vez, com fundamento no entendimento do TSE acima citado, repriso que não houve promessa dirigida a eleitor identificável. Tampouco se comprovou que o eleitor estivesse apto ou regularizável no momento da prática do crime, ou que votasse no domicílio eleitoral do candidato beneficiado. Assim, não há que se falar em ilicitude penal eleitoral, até porque não se pode ignorar que, segundo o entendimento consolidado do TSE, o crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite a forma tentada. Adicionalmente, a prova testemunhal, embora predominante nos autos, mostra-se frágil para sustentar a conclusão pela configuração do ilícito sob análise. Por fim, sem a identificação mínima dos eleitores, não se pode afirmar a existência do especial fim de agir exigido pelo tipo penal em análise. Por essa razão, afasto a jurisprudência do TSE trazida pela Procuradoria Regional Eleitoral, porquanto, naquele caso, além de restar configurada a finalidade específica, houve identificação de eleitor corrompido e exaurimento do delito. Ante o exposto, dou provimento ao recurso criminal eleitoral. É como voto, senhor presidente. Como vota o juiz Carlos Fernando? Senhor presidente, Imagem ampla do plenário. analisei estes autos também com cuidado e cheguei à mesma conclusão que o relator. A prova colhida nesses Foco no juiz Carlos colhida Fernando. nesses autos, ela foi quase que circunstancial, embora haja um contexto que aponte Olhos curtos, olhos para altos, a chamação escura, olhos prática amigados, do castanho crime, escuro, nariz afilado, não testa existe da uma preta. definição
dos eleitores que seriam corrompidos pelo dinheiro apreendido. Então, nesse contexto, eu entendo que deve prevalecer o princípio da presunção da inocência diante da fragilidade probatória. Com essas considerações, eu acompanho o relator. Luiz Agostinho Silvério. Imagem aprovada do plenário. Ivaldo não vota antes, senhor presidente? Desculpa. Não, a ordem é juiz Carlos Fernando, Agostinho Silvério, depois Rivaldo Valente. É essa a ordem que está aqui. Foi invertido, né? Foi. Hã? Isto é. Então, juiz Rivaldo Valente. Presidente, eminente pares, doutor procurador regional. Senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Juiz Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, também a unanimidade, deu provimento, não é isso? Deu provimento dos termos de voto do juiz relator. Excelências, nós temos hoje uma sessão administrativa que eu pretendo que seja bem rápida. Já distribuí aí para os colegas o material, em relação à criação da 14ª Zona Eleitoral. São só 2 aspectos bem objetivos, vou tentar simplificar, mas antes disso, eu quero dizer que nós tínhamos mais 4 processos para julgar. Não será possível julgar hoje, já estou incluindo na pauta de segunda-feira, pelas razões seguintes. O número 2 e o número 3, que são embargos de declaração na representação especial, 0601-636 e 0601-637, ela precisa do quórum completo, e nós não temos. O nosso quórum é insuficiente porque a juíza Tina Souza não está presente. O número 4, o juiz Agostinho Silvério pediu a retirada, e o número 5, em razão de a juíza Tina Souza não estar, também está sendo retirado de pauta. Então, estão incluídos na pauta de segunda-feira, não é isso, Milene? E nada mais havendo, então, eu declaro encerrada a sessão judicial e, havendo quórum, Permanece o foco já no desembargador Carmo Antônio. declaro aberta a 5ª sessão administrativa ordinária, a ser também realizada na modalidade híbrida, e submeto à Corte a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Excelências, o primeiro da pauta é criação da zona eleitoral. O processo é 0605-3/2023, a origem Macapá, o relator juiz Carmo Antônio, o interessado é o TRE, e o assunto é referendo à resolução número 1/2024, que altera a designação numérica da zona, na barra inferior, a nova zona eleitoral criada pela resolução TRE-AP, número 587/2023, e a resolução estabeleceu que a designação dela seria a 13ª. O que se percebeu depois disso? Resumidamente, tá? Percebeu-se que, no caso da reimplantação, evidentemente que tudo se perderia, toda a história dela. Então, o entendimento é que deve ser preservado todas aquelas que tinham original, e essa, ao invés de ser 13ª, passa a ser 14ª. À época, o então presidente João Lages fez isso monocraticamente ad referendo, e é exatamente isso que eu estou submetendo aos colegas, tá? A mudança da designação de 13ª para 14ª para preservar a história daquela zona eleitoral que hoje não existe, mas pode voltar a qualquer momento. Então, há assim, uma conversa muito grande, e que nós vamos ter muito petróleo, e que haverá uma explosão populacional. E se todos esses sonhos acalentados pelos amapaenses originários e por nós outros, que não somos daqui, mas que adotamos o estado do Amapá como
o nosso Estado, se isso acontecer, é bem provável que em pouco tempo nós tenhamos que recriar ou reinstalar essas zonas eleitorais. Então, penso que é muito pertinente e a minha proposta é que seja aprovada. Por isso, eu vou submeter, inicialmente, ao juiz Agostinho Silvério, como vota. Aprovo, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também estou de acordo, senhor presidente. Juiz Carlos Fernando. Aprovo também. Juiz Rivaldo Valente. E voto pela aprovação, presidente. A decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, referendou a resolução número 1 de 30 de dezembro de 2024, que altera a designação numérica da zona eleitoral criada pela resolução TREAP número 587 de 2023, de 13ª para a 14ª zona eleitoral, com sede do município de Macapá, nos termos do voto do juiz relator. O segundo diz respeito a ela também. Eu vou tentar simplificar para os colegas, é o processo administrativo 0600-011-2025, a origem Macapá, o relator juiz Carmo Antônio, o interessado Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que dispõe sobre a competência em razão da matéria da 2ª, 10ª e 14ª zonas eleitorais e da outras providências. O que aconteceu? Quando a resolução foi aprovada, estabeleceu-se que a redistribuição dos processos aconteceria automaticamente, ao mesmo tempo. E o que se percebeu? Que a 14ª zona eleitoral não tinha estrutura ainda suficiente para receber esses processos e dar vazão a eles. E isso traiu um prejuízo muito grande ao TRE e especialmente ao cumprimento das metas a que nós estamos obrigados. Então, foi exatamente por isso que se estabeleceu um período de transição. Foi submetido à corregedoria, o parecer do corregedor-geral foi pela aprovação, e é isso que eu estou provando, que essa distribuição possa ser feita no prazo de até 120 dias, que é quando nós teremos tempo de criar toda a estrutura física e de pessoal para que a 14ª zona eleitoral possa trabalhar de forma normal, e sem trazer nenhum prejuízo à prestação jurisdicional. Como vota o juiz Agostinho Silvério? Aprovo, senhor presidente. A representante do Ministério Público, desculpa, doutora, mas eu gostaria de ouvi-la. Excelência. Imagem ampla do Obrigada, plenário. senhor presidente. O Ministério Público não tem nenhuma oposição às propostas apresentadas. Obrigado. Juiz Agostinho Silvério? Aprovo, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também estou de acordo, senhor presidente. Juiz Carlos Fernando? Pela aprovação. Juiz Rivaldo Valente? Pela aprovação, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que dispõe sobre a competência, em razão da matéria, da 2ª, 10ª e 14ª zonas eleitorais e da outras providências nos termos do voto do juiz relator. Comunicações e proposições, não tenho nenhuma. Juiz Agostinho Silvério? Juiz Anselmo, Senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também não tenho nenhum, senhor presidente. Juiz Carlos Fernando? Sem nenhuma também. Juiz Rivaldo Valente? Sem comunicação, presidente. Doutora Sara Cavalcante? Nenhuma, excelência. Bem, não havendo mais nada a tratar, então eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e todas, já as convocando para a sessão de segunda-feira. Muito obrigado. Eu preciso fazer um convite aos colegas. Nós estamos aqui no auditório da EGE, nós estamos recebendo alguns convidados para um evento sobre inteligência artificial Foco no desembargador na Carmo Justiça Antônio. Eleitoral. E nós estamos recebendo o desembargador Cláudio Delorso, que é o atual diretor da EMERGE, uma das escolas da magistratura mais respeitada do país. Estamos recebendo também no nosso plenário o professor Clécis Lopes Dias. Estamos recebendo também o juiz de direito João Valério Moura Júnior, do Pará, e também a professora da
Universidade Federal do Estado do Amapá, Simone de Almeida Delfim Leal. Todos eles são pessoas que trabalham com especialidade em segurança da informação, governança de TI, gestão de projetos e dentre outros. Então, todas essas pessoas com grande expertise estão agora no plenário da EGE para falar para nós sobre a inteligência artificial aplicada à Justiça Eleitoral. Então, eu faço esse convite, os colegas que tiverem disponibilidade, seria muito bom, é só descer um andar e nós estaremos lá para esse tão importante evento para a Justiça do Estado do Amapá, em especial Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Encerrada a sessão. Declaro encerrada a sessão. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral, Amapá e seus magistrados.